Olá, seja bem-vindo a mais um Manual do RHVIX. Hoje irei ensinar a como utilizar a tela de cadastro, alteração e deleção de manuais na aplicação. Para acessar a tela é necessário ter o permissionamento mínimo de administrador. A tela ela foi projetada com o intuito de ser utilizada apenas por nós desenvolvedores. Por isso, a gravação deste manual contém coisas técnicas e avançadas recorrente a código. Então, para mostrar de uma forma mais resumida, desenvolvi uma espécie de arquitetura do código. Vamos começar ensinando primeiro sobre o passo de cadastro. Quando o usuário cadastra um novo manual na aplicação, preenchendo lá no front-end as informações pertinentes ao cadastro, ele executa dentro da pasta de scripts um script chamado post, e essa ação de post ela envia da aplicação a uma API da AWS. Essa API ela foi criada já e padronizada pelo nosso Tech Lead. Quando criamos uma Lambda Function, ela precisa de um gatilho, que seria o nosso gateway da API. Esse gateway da API ele respeita essa configuração. Eu tenho ele anotado aqui dentro de um bloco no Notion. Vou só mostrar aqui rapidinho para vocês. Caso alguém precise no futuro criar um trigger novamente, não lembro de cabeça. Dentro do Notion aqui eu compartilho, caso queiram, só me pedir. É esse upload AWS, né? Ele segue o API Gateway, a gente utiliza o Ensemble como using existing API, né? A gente já utiliza uma API existente, e aqui a gente seleciona a API assim que o Supply Week, né? Foi criado e desenvolvida pelo Vinícius, o Tech Lead. O deploy statement sempre é teste, e a segurança, por enquanto, é open, né? Por enquanto, no dia 16/1, porque pode ser que no futuro nós atualizamos essa segurança das nossas APIs. Beleza? Então, voltando aqui agora para a arquitetura, né? Então, o usuário ele vai acionar lá com a ação post e vai estar batendo na API. Né? Essa API ela vai acionar o gatilho invocando a Lambda Function de nome AC Lambda Py Create, Delete e Update Manual. Como o nome já diz, ela persiste três ações possíveis da tela. Né? Em uma lambda a gente tem três ações, sendo a de criar, deletar e atualizar manuais. Essa nomenclatura AC Lambda Py refere-se ao modo no qual a Lambda foi desenvolvida, que é um modo de desenvolvimento continuado. Para cada Lambda contida no AC Lambda Py, a gente possui um repositório dentro do nosso repositório de códigos da Outbix Code, no qual se refere a uma Lambda específica. Beleza. Depois de bater na Lambda, a Lambda ela vai inserir os registros dentro de um banco de dados hospedados no serviço RDS. Esse banco ele está sendo executado na linguagem MySQL. Né? Então, o fluxo o usuário ele vai inserir as informações na tela, a tela vai enviar no formato de JSON para a API os dados. Após bater na API, a API aciona o gatilho da Lambda e a Lambda executa a ação de inserir os dados. Né? Vale ressaltar que, por ser uma Lambda que possui três ações, é muito importante se atentar sempre à ação. Para cada arquitetura mostrada, será mostrada também a ação correspondente, pois é a ação da requisição que vai acionar o código correto dentro da Lambda, beleza? Agora, um pouco mais abaixo, existe o código de alteração. Mas antes de mostrar o código de alteração, eu irei te mostrar na tela como funciona na prática, né? Então a gente vai vir aqui na tela, né? Vamos recarregar a aplicação. Sempre quando você abre a aplicação, por padrão, a tela abre a tela de relatórios, a aplicação abre a tela de relatórios individuais. Como eu já tinha uma última página aberta, fica sempre salva a última página. Então a gente vai aqui direto para a página de cadastro de manuais. Caso você não ache, ela fica localizada aqui. Beleza? Então a gente vai cadastrar um manual de treinamento.
treinamento. A URL do vídeo, vamos colocar aí YouTube. Vale ressaltar que existem algumas verificações que a tela faz, como por exemplo, ela verifica através de um regex se a URL do vídeo é válida ou não. Se eu clicar aqui em apagar e vir em cadastrar, note que será exibida uma mensagem de erro impossibilitando o cadastro, ok? Então lembre-se de colocar a URL válida. Além disso, temos aqui o módulo do manual. O módulo do manual corresponde à página no qual foi criada o manual referente. Os manuais eles são criados para as telas, ou seja, se eu tenho um manual, eu tenho alguma informação que se refere a alguma tela, beleza? Então, por exemplo, se eu criei um manual para a tela de registro geral, eu tenho que vir aqui dentro do repositório dos códigos e verificar qual é o nome da tela de registro manual e colocar esse módulo lá, pois é este parâmetro de módulo que vai travar a tela para que o usuário assista ao manual, beleza? Então lembre-se sempre de linkar o manual referente à sua tela. Eu seleciono aqui a point former. A point former é referente à tela de registro de ponto. Venho aqui e seleciono um nome. Vale ressaltar aqui, a extensão do arquivo é .md. Porém, se eu não escrever nada, já foi se criada uma verificação que altamente escreve o .md para o usuário, beleza? Então a gente escreve aqui 6 underline treinamento. Não vamos colocar o .md, pois a própria tela já faz isso. Seleciona a permissão. Neste caso, o usuário que eu estou logado, ele é um administrador. Então, vou selecionar administrador. Clico em cadastrar. Logo após clicar em cadastrar, já será mostrado uma espécie de canvas, onde eu consigo ver a edição e a visualização de um manual. Ao lado esquerdo eu edito e ao lado direito eu visualizo. Este lado direito mostra como seria a visualização dentro da tela de manuais, ok? Lembrando que, se eu faço alguma alteração aqui neste espaço e eu clico em fechar, a informação não é perdida, contanto que eu não interaja com nenhum elemento do meu quadrado. Ok? Então, beleza. Então, estou aqui, vamos alterar aqui de 12 de novembro para 16 de janeiro de 2025. O e-mail, ele pega o e-mail vigente local, no caso é o teste, então vamos deixar que foi alterado por Gustavo Schwartz. Pré-requisito, por padrão e nas outras documentações, foi colocado a permissão necessária para acessar a tela, então vamos colocar aqui que é admin. Basicamente, a permissão do manual equivale à permissão de acesso à tela. Descrição da tela. Né? Na descrição da tela, geralmente a gente coloca o que ela faz, ou se for uma coisa específica da tela, a gente coloca o que essa coisa específica faz. Então, a gente vai colocar aqui a tela realiza o registro de ponto. De forma bem geral, a gente resumiu o que a tela de registro de ponto faz. E ao clicar em cadastrar arquivo, você tem que estar ciente de que quando você realiza essa ação, você vai bloquear a tela de todo mundo e vai obrigar todas as pessoas que estão utilizando a tela a ver o novo vídeo que você fez o upload. Ou seja, ela vai ser obrigada a assistir o vídeo do novo manual que você acabou de subir. Então, cliquei em cadastrar arquivo. Não tem nenhum tipo de aprovação. O arquivo ele está sendo já cadastrado e criado. Ele já foi criado. Como eu posso confirmar, rolo aqui para baixo na minha tabela e verifico se o nome do arquivo está aqui. Treinamento está aqui, para o tópico ponto e o módulo a point former. Beleza. Foi criado já com o nome da extensão .md, mesmo sem eu ter digitado .md. Como eu vejo se o arquivo foi realmente criado? Duas formas. Você pode olhar, caso você esteja rodando uma versão de teste no seu local, você olha no próprio GitHub, né, no seu próprio source control de commits, né, você pode ver as alterações que o arquivo foi criado, né, ele foi criado de acordo com as especificações que você colocou lá. Né. Além disso, né, você pode verificar aqui dentro da tela de manual
para o tópico correspondente, que eu não lembro qual foi o tópico que eu coloquei, peço perdão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar rapidinho. Só validar lá atrás certinho qual foi o tópico. Treinamentos foi para o tópico ponto. Né? Como você já pode ver também, já está tudo em ordem alfabética. Né? Isso já facilita muito a vida do usuário. Ponto. E o treinamento está aqui. Né? Alterado em janeiro, alterado por, pré-requisito, descrição da tela, tutorial em vídeo e o vídeo e já a flag para você marcar. Beleza? Então, outra coisa que a gente precisa validar agora, como foi dito no manual, é ver se o arquivo está bloqueando a tela. Né? Então, se a gente for lá em ponto, né, na tela de registro de ponto, a gente tem que ver o arquivo sendo bloqueado. Não é para a tela recarregar. Beleza, a gente pode ver já os dois vídeos que seriam correspondentes à tela e o novo vídeo que a gente adicionou, que é o de treinamento. Agora vamos para a parte de update, né? Na parte de update de manual, o fluxo ele segue o mesmo caminho, porém ele tem um step a mais, né? Ele tem um caminho divergente a mais. No step abaixo, ele vai utilizar uma ação diferente, ele vai utilizar a ação de put, que é de alteração de um objeto, no caso não é inserção de um novo, e sim alterar um existente. Como que é realizada essa alteração? Ao enviar o JSON, nós também passamos o ID do manual. Então, passando o ID do manual para a tabela manual, conseguimos realizar a alteração deste objeto. Né? O usuário ele vai inserir as informações de alteração do novo manual, né? A partir disso, a aplicação vai enviar um JSON contendo os dados para atualização, será invocada a mesma lambda, porém ela irá bater na ação correspondente, que é a de put, e com isso, o manual com a ID correspondente tem seu valor alterado no manual conforme o JSON enviado, beleza? Só que, quando você altera, você precisa obrigar com que os seus usuários leiam novamente o manual ou vejam a alteração. Então, o passo acima, ele serve justamente para que isso ocorra. Com base no ID correspondente e a permissão, a lambda envia, a aplicação envia para uma outra lambda os dados correspondentes para alterar a coluna manual lido na tabela leitura manual. Então, a aplicação envia o JSON para atualizar a tabela leitura manual. A API aciona um gatilho invocando a lambda function AC, lambda py e update leitura manual prod. Todos os manuais com ID correspondente ao que foi enviado têm o seu valor na coluna manual lido alterado para 0 na tabela leitura manual. Então, na prática, como funciona? Vamos supor que a gente vê aqui em registro de ponto, a gente já deu todos os manuais, e o manual de virada, e li o manual treinamento. Beleza. Li tudo e a tela foi liberada. Porém, percebi que escrevi o nome do manual errado. E agora, o que eu faço? Aí eu venho aqui e pesquiso o manual. Treinamentos. O manual será recarregado na tela de atualizar. Na tela de atualizar, você consegue alterar todas as opções, tanto permissão, quanto tópico, quanto módulo, a URL e o treinamento. Então, tudo que está nesse quadrado é passível de alteração. Mas eu só quero alterar o nome. Quero alterar de treinamento para futebol. Alterei e vi que o nome correto era esse, fazia mais sentido. Cliquei em atualizar. Ao clicar em atualizar, será alterado do manual. A flag foi alterada. Então, se a gente vir aqui agora escrever futebol, estará sendo mostrado o futebol. E, além disso, na minha tela de registro de ponto, o manual futebol terá que ser novamente lido. Beleza? E já está carregado com um novo nome. É muito simples a manual de update, né? Ele não tem nenhuma dificuldade. Agora vamos para o de delete. O de delete é basicamente a mesma coisa, como todos os outros foi explicado. Para você deletar alguma coisa, a diferença do de delete aqui, quando nós enviamos o nosso JSON, nos outros casos, eles são apenas dicionários, não são listas de dicionários.
Agora, no caso de delete, é uma lista de dicionários contendo o ID de cada manual que eu quero apagar, né? Então, a gente vai passar a ação de delete. Na ação de delete, o manual vai selecionar qual o usuário vai selecionar quais manuais ele deseja excluir. A aplicação vai enviar um JSON para a API da AWS. A API vai acionar um gatilho de lambda function que vai bater novamente na nossa lambda clambda by create delete update o registro deletado ao banco de dados e com isso o registro é apagado. Uma coisa que vale ressaltar, todas essas ações têm uma ação de retorno, que é a mensagem de retorno que é retirada da nossa lambda function. Ela foi personalizada para trazer o código 200 quando ocorrer a operação com sucesso. Caso ocorra algum problema de conexão nesse meio caminho, para a lambda foi criado o código de retorno 500, beleza? Nós, por motivos de falta de padronização, nós não adicionamos referências de código. Por exemplo, existe o código 401 para quando um objeto não foi achado. Nós não temos este tipo de implementação neste projeto, beleza? Feito isso, então, mostrar na aplicação como é o delete, né? O delete na aplicação é bem simples, seguimos na construção, seguimos o mesmo passo já utilizado. A gente seleciona aqui conforme a aplicação, né? Então, selecionei aqui futebol, e aqui que tem o futebol, beleza? Gustavo, futebol, ponto. Clico que não quero, selecionei aqui na coluna de deleção, cliquei em deletar, manual, e o arquivo foram deletados, tanto é que o arquivo some daqui. Agora se eu for vir aqui em manual, não existe mais o campo e a tela não vai estar mais bloqueada, né? Este foi mais um manual da RH Vix. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.